Voltando do nosso intervalo, eu já estou aqui com o Dr. Adriano Augusto, que é urologista e vai conversar com a gente aqui hoje sobre câncer de próstata. Bom dia, doutor Adriano, tudo bem? Bom dia, Priscila. Satisfação estar aqui com vocês. Ai, muito bom recebê-lo aqui para falar de uma coisa muito importante. Embora o nosso programa, o nosso público-alvo no nosso programa são as mulheres, muitos homens me param na rua falando que assiste o programa. E a mulher, querendo ou não, também ela é esposa, ela é mãe, ela é filha. Ela fica no pé do homem para cuidar um pouquinho mais da saúde. Ainda hoje é assim, não é? Bom, e ainda bem que sim, né? É verdade. Porque, de certa forma, o homem é sempre mais resistente a procurar o médico para fazer exames de prevenção. Então, se não é para ter uma mulher por trás forçando um pouquinho dessa busca mesmo, por saúde, né? realmente... Que a mulher vai, pelo menos uma vez por ano, vai no ginecologista. Para o homem ir, a mulher tem que ficar no pé e eu acho que pelo menos os que eu conheço geralmente vai num cardiologista, não tem aquele hábito de ir no urologista, não é? Tô certa? Tá certo, tá certo. E tinha que ter, né, esse hábito. Bom, é o que nós estamos tentando criar essa regra, né? Exatamente no sentido de que sempre a prevenção é o melhor procedimento. Melhor você prevenir do que deixar para ter um diagnóstico mais tardio, porque se resolve as coisas mais simples no começo. Sem dúvida. Agora, doutor, explica, porque nem todo caroço é câncer, né? A pessoa tem aquele... Todo mundo já conhece essa terminologia, tumor benigno, maligno. Explica então pro pessoal de casa o que é o câncer de próstata. Pode ter alguma doença na próstata que não seja maligna, não seja câncer, seja benigna? Bom, na verdade eu vou até fazer aqui uma correção. Eu não sou urologista, eu sou cancerologista e dentro da cancerologia eu lido com câncer urológico. Tá? Bom, seria uma subespecialidade? É uma área de atuação. Uma área de atuação. Então, logicamente, existem os tumores. Tumor é qualquer aumento de parte mole. Ou seja, se você bate o braço e aparece um caroço, esse caroço é um tumor. Né? Agora, dentre os tumores, nós temos os tumores benignos e temos os tumores malignos. Os tumores benignos, eles não são câncer, não viram câncer via de regra. Já os tumores malignos, isso é sinônimo de câncer. O que difere uma situação de outra? O que difere um tumor benigno de maligno é a propriedade de gerar metástase. Ou seja, de sair daquele órgão onde ele nasceu e de ir para um outro órgão lugar, através da corrente sanguínea, da corrente linfática, ou por crescimento, por contiguidade, que nós chamamos. Então, basicamente, a diferença de um tumor benigno para o maligno é que o tumor maligno, também conhecido como câncer, ele tem a propriedade de sair daquele órgão onde ele nasceu e pode se espalhar para qualquer lugar do organismo. O benigno não, ele vai ficar quietinho ali sempre naquele lugar. Às vezes ele gera problema também, porque à medida que ele vai crescendo, ele vai gerando dor, ele vai comprimindo, ele vai entupindo, obstruindo e assim por diante. Né? Então, de qualquer forma tem que tratar. Tem que tratar. Então, o câncer de próstata, ele é esse tumor que tem a propriedade de dar metástase, de espalhar, e que ele nasce na próstata. Então, isso é o câncer de próstata. Agora, só fazendo um comentário que é bastante pertinente. Quando a gente pega a próstata, é até curioso que nesse programa aqui, Ser Mulher, você já mencionou que é um programa habitualmente assistido por mulheres. O interessante é que a próstata é um órgão exclusivamente do homem, né? E esse órgão, ele tem a função de produzir uma substância, o líquido prostático, que serve para ajudar na nutrição do espermatozoide. Então, os testículos produzem espermatozoide. Esses espermatozoides são levados para duas vesículas seminais, que são estruturas saculares, onde ele fica ali armazenado. Se o espermatozoide ficasse ali armazenado por muito tempo, sem ter um nutriente, ele iria morrer. Então, a próstata, ela produz uma substância, o líquido prostático, que serve para nutrir o espermatozoide enquanto ele está ali armazenado. Após, na relação sexual, ele é projetado para o meio externo e lá na vagina da mulher, esse líquido prostático, ele vai liquefazer o esperma como um todo, o ejaculado, que nós chamamos. Isso facilita a fecundação. Então, é exatamente isso. Deus fez tudo perfeito, né? Exatamente. E o que acontece, então, quando a próstata, que produz esse nutriente, quando ela está doente? A maior parte dos problemas da próstata
eles são benignos. Então, quando nós pegamos para cada 100 homens que têm doenças da próstata, eu diria que mais de 80 são lesões benignas. Essas lesões benignas, basicamente, elas se dividem em 2 grupos. As lesões de natureza infecciosa, que são as chamadas prostatite. Então, a prostatite é uma infecção ou uma inflamação da próstata, em que é um quadro que surge subitamente. O homem está bom hoje e amanhã ele acorda com dificuldade para urinar, com ardência para urinar, a frequência urinária está maior, eventualmente sangramento urinário, febre, dor perineal. Então, isso é um quadro benigno da próstata e que certamente pode condizer com o que nós chamamos de prostatite, é um quadro infeccioso. Tá? A segunda situação benigna mais comum é a chamada de HPB, ou hiperplasia prostática benigna. É um aumento do tamanho da próstata às custas de um tumor benigno, não é câncer, não vai virar câncer, mas esse tumor, à medida que ele começa a aumentar, ele obstrui a uretra. E obstruindo a uretra, o homem vai apresentar dificuldade para urinar. Ou seja, esse quadro de instalação, ele é mais insidioso, ele leva mais tempo para acontecer, ou seja, não é que o homem hoje ele está normal e que amanhã ele já acorda urinando mal, né? Então, mas ele vai notando que com o passar das semanas, dos meses, dos anos, aquele jato urinário, ele vem perdendo a pressão, ele vem reduzindo o seu calibre. Aquela pessoa que não levantava à noite para urinar, ou que levantava 1 ou 2 vezes, isso pode ser normal também, passa a levantar várias vezes à noite porque a bexiga não apresenta um esvaziamento adequado. Porque ela acaba precisando ter muita pressão para conseguir atravessar essa obstrução realizada por esse tumor benigno da próstata, que é chamado de HPB. E a terceira condição já sim é o câncer de próstata, que é uma doença maligna e que acomete preferencialmente homens a partir dos seus 50 anos de idade e que existem medidas de se prevenir essa situação. E ainda, via de regra, os homens acima de 50, porque nas mulheres, por exemplo, a gente vê hoje o câncer de mama cada vez mais precoce, em mulheres, a gente vê mulheres jovens, às vezes com câncer de mama, por exemplo. Os homens ainda continuam com essa expectativa, após 50 anos. É muito raro nós termos um câncer de próstata num homem abaixo dos seus 40 anos de idade. As normas mundiais para prevenção de câncer de próstata, as recomendações mundiais, eles se referem a que o paciente que não possui nenhum fator de risco, e eu vou explicar quais são esses fatores de risco, que esse homem ele pode começar a fazer o seu exame de rotina, ou também o que nós chamamos de exame de prevenção, a partir dos seus 45 anos de idade. Quem é o paciente que tem que ficar mais atento? Tá? O câncer de próstata ele é muito mais frequente no negro e ele é muito mais frequente naquela pessoa que tem um histórico familiar de câncer de próstata. Existem 3 situações distintas de câncer prostático. Existe o câncer esporádico, que é aquele câncer que acontece por fatores diversos, mas que não tem nada a ver com a origem familiar. Existe o câncer de próstata familiar, que ele está associado, quando um parente em primeiro grau, ele tem um câncer de próstata, ele acaba colocando os demais parentes em primeiro grau, os homens, com um risco um pouco maior do que a população normal. E existe o câncer de próstata hereditário, não é o familiar, é o hereditário. Esse hereditário são famílias de homens que possuem alterações genéticas que o predispõem a ter um câncer de próstata numa idade muito mais precoce. E logicamente que a frequência desse câncer de próstata nessas famílias, ela é muito acima do que nós temos na população. O homem, então, que tem um histórico familiar, ele precisa começar essa prevenção bem mais cedo. Sim. Então, tanto o histórico familiar quanto os pacientes de raça negra, eles precisam começar a fazer esses exames de rotina ou de prevenção a partir dos seus 40 anos de idade. Tá? Eu falo que, às vezes, falar em raça no Brasil é uma coisa meio complicada, devido a essa miscigenação. Tem muito branco que é muito, geneticamente, ele é muito mais negro do que muita gente de cor de pele mais escura, né? É verdade. Agora, doutor, o que mais que causa, né? Fora esse histórico familiar, né? Fora a questão da raça que o senhor bem colocou, o que mais pode causar ou predispor, digamos assim, ao câncer de próstata? Certo.
Em oncologia, de uma maneira geral, nós temos alguns fatores já identificados e que são comuns, são fatores de risco para qualquer tipo de câncer, né? Entre eles, o mais comum é o tabagismo, é o fumante. O cigarro, ele promove vários tipos de câncer e também ele aumenta o risco para o câncer de próstata. Então não é só câncer de pulmão, para quem fuma que fica preocupado só com pulmão. Nossa, quem dera fosse, né? Quem dera fosse. Não. O cigarro, ele é um grande problema para câncer de próstata, o câncer de boca de uma maneira geral, câncer de laringe, o câncer de esôfago, o câncer de estômago, o câncer de cólon e reto, o câncer de bexiga, câncer de rim. Então, enfim, ele é um fator de risco. Não presta, joga fora. Resumindo, é isso, né, doutor? É bem isso mesmo. Certamente a gente não precisaria ter uma estrutura, a exemplo do que nós temos aqui em Goiânia, que é o Hospital Araújo Jorge, se nós não tivéssemos o índice de tabagismo que nós temos. Então, ia ser um hospital com a capacidade muito maior do que a necessidade. Né? Um outro fator muito conhecido dentro da cancerologia é a obesidade. Então, nós sabemos que o obeso, ele tem também um risco maior de desenvolver um câncer de próstata e existem ainda algumas dúvidas, mas possivelmente existem indícios de que o obeso, além dele ter um maior risco de câncer de próstata, ele possivelmente tem o risco de desenvolver um câncer de próstata mais agressivo do que o da população que tem um peso controlado. E assim, aí a questão dietética, que é um outro grande fator que nós temos na cancerologia. Nós sabemos que a dieta rica em fibra, os alimentos cozidos, as leguminosas, as verduras, as frutas de uma maneira geral, isso evita que o paciente esteja predisposto ao câncer. E, em contrapartida, aquela dieta com base gordurosa, as frituras, a gordura animal, a carne vermelha, isso também é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de uma maneira geral e também do câncer de próstata. É aquele tal negócio, né, que a gente... Todos os médicos que vêm aqui, eu até brinco, falo, nossa, parece que a gente só fala disso, mas acaba que quando a pessoa tem hábitos de vida saudáveis, ela vai ter essa vida saudável, né? Então a alimentação vai interferir até no câncer de próstata. Nós temos um dizer popular que fala que médico, padre e polícia só proíbe coisa boa, né? Então eu falo assim, doutor, mas o que eu posso comer? Eu falei, não, você pode comer tudo que for ruim. Então, leite, ovo, verdura, legume, fruta. Agora churrasco, aquela cervejinha do fim de semana, torresminho, isso tudo faz mal. O álcool também pode aumentar a chance de ter câncer de próstata? Em excesso, sim, porque isso gera uma queda da imunidade e nós sabemos que alguns tipos de câncer, eles estão intimamente relacionados com a imunidade do paciente. Se essa imunidade ela está mais baixa, os mecanismos de defesa naturais que nós temos no organismo, eles acabam ficando menos atentos a algum erro de multiplicação celular. E é esse erro de multiplicação celular que acaba levando ao câncer. Porque, de uma maneira geral, nós temos a todo momento a replicação celular. Então, nós precisamos desses mecanismos porque nós temos células sanguíneas, células de pele, células que descamam de intestino, células prostáticas e assim por diante. Então, essas células, elas vão morrendo e nascendo renovadas a todo momento. Então, quando uma célula nasce defeituosa ou ela se torna defeituosa num determinado ponto de desenvolvimento, existem mecanismos celulares e ligados à imunidade que mandam que aquela célula sofra um processo de morte celular, apoptose, que nós chamamos. Então, o câncer, a célula cancerosa, ela não obedece ao comando de morte celular. É uma célula desobediente. É uma célula desobediente e problemática. E aí ela começa a se multiplicar. Ela começa a multiplicar de uma forma desordenada e mais, ela tem a capacidade de sair dali, invadir um vaso sanguíneo, um vaso linfático e parar em qualquer lugar do organismo. A gente fazendo uma analogia aqui pro pessoal de casa, seria, por exemplo, numa indústria, a linha de produção ali, em algum momento, alguma coisa deu errado, teve um defeitozinho, era para se jogar fora, mas não foi jogado fora. E aquilo ali foi multiplicando e gerou câncer. É como se fosse um funcionário que organiza uma rebelião. Então ele sai dali, ele vai montando focos de rebelião em outros locais, até ele conseguir chegar num ponto em que essa indústria não funciona mais. Então isso é o que nós chamamos de falência múltipla de órgãos. Então é exatamente um dos processos
em que a pessoa acaba indo a óbito por câncer. Então, esse tumor, ele sai de um órgão, ele atinge a medula óssea ela passa a não produzir mais células da maneira que ela precisaria produzir, ela vai para o cérebro, começa a promover um desenvolvimento de um nódulo que vai entrando em falência, vai parando tudo. Agora, doutora, a gente sabe que alguns tipos de câncer, quase sempre, né, dão o que a gente chama de metástase, né, espalha. Outros parece que não espalham tanto, ficam mais retidos ali ao órgão. O câncer de próstata, ele costuma dar metástase? Ele tem esse hábito de se espalhar pro corpo inteiro ou não? Sim, é muito comum o câncer de próstata dar metástase. Um dos órgãos que a próstata mais gosta de enviar metástase são os ossos. Então é muito comum um homem que tem um câncer de próstata avançado desenvolver isso, câncer ósseo. E ele começa a ter dor, esse osso ele fica mais frágil, ele fica sujeito a fraturas e assim por diante. Problemas a partir do momento que ele invade o osso é uma das sedes de produção. Ele tem a medula óssea que vai produzir os componentes do sangue, então ele começa a ter anemia, a imunidade dele já não fica lá essas coisas, ele pode ter problema de plaqueta, gerando um aumento de risco de sangramento e assim por diante. Mas é interessante aqui lembrar que nem todo câncer de próstata, quando a gente fala câncer de próstata, todo mundo imagina que é uma doença só. Na verdade, não. A próstata, ela possui vários tipos de células. E dependendo do tipo de célula em que esse tumor se originou, isso é que vai dar a capacidade desse câncer ser mais ou menos agressivo. Tá? Existe uma classificação, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas essa classificação, ela gradua o câncer de próstata basicamente de 2 a 10. Então, é chamada de classificação de Gleason. E isso daí implica em um comportamento biológico bastante distinto. Então, um câncer de próstata, um adenocarcinoma Gleason 6, é uma doença de comportamento mais tranquilo, mais insidioso, é uma doença crônica e assim por diante. Um Gleason 10, que é uma doença muito agressiva, ela tem a capacidade de gerar metástase, ela tem a capacidade de gerar obstrução, de levar esse paciente a óbito num espaço de tempo bastante curto. Então, câncer de próstata não é uma doença só. É muito frequente em consultório, o paciente chega e fala assim: doutor, mas o meu vizinho, ele teve um câncer de próstata. Eu falo assim, e ele está bem, ou ele morreu, o meu vai ser assim. Você não tem como avaliar isso. Você precisa saber como é que era o PSA desse paciente, o exame de sangue dele, quando descobriu. Como é que era ao exame de toque, como é que essa próstata estava. Qual era o tamanho desse tumor, isso é perceptível ao exame de toque. Qual era o Gleason, que é o que demonstra, é um dos fatores que nós levamos em consideração para demonstrar essa capacidade de agressividade, de agressão. O estado do paciente, né? Sem dúvida. Porque se é uma organismo dele vai reagir, vai tentar lutar contra aquela doença também. Exato. E se é uma pessoa rígida, se é uma pessoa que tem outros problemas de saúde. Então, tudo isso acaba envolvendo a saúde geral. Isso é imprescindível para a gente avaliar o paciente, não só o tumor que está naquele paciente, mas para fazer, sim, um planejamento terapêutico, executar aquele planejamento de tal forma que o paciente consiga ficar livre da doença com o menor risco de efeitos colaterais. E assim ele consegue seguir a sua vida da maneira normal ou mais próximo do normal possível. Tá certo. Doutora, antes da gente entrar na parte de exame, de diagnóstico, do que fazer, a gente precisa primeiro ensinar para o pessoal de casa quando é que procura, né? Quando é que tá tendo alguma coisa, tá sentindo alguma coisa que não sentia antes, uma coisa que o senhor já falou aqui, daquelas, levantar às vezes para fazer xixi várias vezes quando não levantava, de noite, dor para urinar também. O que o paciente pode estar sentindo ali que pode ser uma coisa simples, tranquila, mas pode também ser ali o começo de um câncer? Bom, na verdade, a melhor situação é que o paciente não sinta absolutamente nada quando ele vai procurar o médico. Vai lá fazer o exame. Então, qual o momento de procurar o médico? Então, esse paciente ele pode fazer, além, logicamente, de uma autoavaliação de como é que ele está urinando, se ele está tendo alguma dificuldade e tudo mais, mas ele tem que prestar atenção naqueles fatores que nós já comentamos aqui. Bom, eu sou da raça negra, eu tenho um histórico familiar de câncer de próstata. A partir dos meus 40 anos de idade, eu tenho que procurar um médico urologista ou oncologista que lida com essa área para fazer exame de prevenção.
Esse exame de prevenção, ele consiste basicamente em 3 etapas. Uma é uma consulta médica em que nós vamos estabelecer qual a forma que aquele paciente está urinando, se existe avalia a história familiar, quais são os fatores de risco que esse paciente tem, se ele é um fumante, se ele está acima do peso, como é que é a alimentação desse paciente e assim por diante. Então, depois esse paciente é submetido a um exame clínico, ao exame físico. O exame físico, ele implica na realização do toque retal. O toque retal ainda carrega muito estigma. Vários homens acabam evitando de procurar um médico com medo desse exame. Eu aqui enfatizo que esse exame é um exame simples, ele é um exame rápido, ele é um exame que não gera nenhum grande desconforto para o paciente. Esse homem não vai deixar de ser mais ou menos homem após a realização desse exame. É um exame médico como outro qualquer. Da mesma maneira que a mulher vai ao médico fazer o seu exame de prevenção de mama, de colo de útero, o homem precisa submeter ao exame de toque. E é um exame que o especialista ele já consegue, no próprio exame, já observar se tem um aumento ali no volume da próstata. Já dá para se fazer um diagnóstico, sim, talvez? Com certeza. Tá? O exame de toque, ele tem 2 características que são bastante interessantes aqui. A primeira é que quando nós fazemos um exame de toque, uma pessoa que está habituada a fazer esse exame, se ele faz um exame de toque e existe um nódulo suspeito, na ponta do dedo você já pode apostar que aquele paciente tem câncer. Então ele vai ser submetido a um exame de biópsia, que é um passo acima do exame clínico, para confirmar essa suspeita clínica. Tá? Por outro lado, existem aqueles pacientes que você examina que aparentemente a próstata está numa situação normal. Aí nós recorremos àquela terceira etapa, que é exatamente o exame de sangue. Então esse exame de sangue é o PSA, que é chamado antígeno específico da próstata. Não é antígeno específico de câncer de próstata. Então isso também é bom ser aqui mencionado, porque é um exame que ele dá muito falso positivo. Então, ou seja, aquela pessoa que faz o exame de sangue deu alterado, não significa que ele esteja com câncer. Tem câncer. Então, o médico ele precisa avaliar isso daqui, ver se não é uma prostatite, se não é um aumento da próstata, se não foi desencadeado esse aumento por uma situação ou outra qualquer, né? E a outra coisa no exame de toque é que existem os tumores mais agressivos de próstata, eles pouco produzem PSA. Ou seja, se a gente fosse confiar só no exame laboratorial, a gente ia ter muito câncer que não seria diagnosticado, mas ele seria detectado ao exame de toque. Então a prevenção, ela precisa ser feita em maneira conjunta. Etapas. Sim, sempre, tá? Então o exame de toque, ele é indispensável. O exame de toque, ele serve não só para o diagnóstico, mas ele serve para estagiar esse tumor. Então, o estágio do câncer de próstata... Saber qual tipo de câncer de próstata que seria, se é o mais agressivo não. Ele serve para a gente saber se essa próstata... A evolução. Se ela já tem um nódulo palpável, se esse nódulo está presente só numa metade da próstata, se está presente dos 2 lados, ou se ele já tem sinais de invasão de intestino, de bexiga e tudo mais. Então, isso é o que nós chamamos em oncologia de estadiamento. Então, o estadiamento, ele é fundamental para o planejamento do tratamento desse paciente. E o momento de se fazer o toque não é depois de uma biópsia, ele é antes de uma biópsia. Então é por isso que aqui eu enfatizo esse ponto. O exame de toque, ele não é uma alternativa, ele é necessário, ele precisa ser feito. Tá? E isso como rotina, como diagnóstico e para planejamento de tratamento. Doutor, o senhor já falou que tem vários, se a gente pode colocar assim, alguns tipos de câncer de próstata, né? Não são todos iguais, então pensa-se que também o tratamento vai variar de acordo com cada tipo de câncer de próstata. Mas tenta resumir aqui pra gente um pouquinho como que é feito o tratamento, o paciente foi diagnosticado, como é que vai ser aí a condução, quanto tempo que esse paciente vai tratar, mais ou menos, né? Porque vai diferenciar muito, mas tenta dar uma resumida pra gente. Ok. Quando nós entramos nesse ponto, que é o tratamento do câncer de próstata, a grosso modo, nós temos 3 modalidades de tratamento. É a modalidade cirúrgica, que nós chamamos de prostatectomia radical,
que consiste na retirada da próstata, junto com as vesículas seminais que armazenam espermatozoide, que eu mencionei lá atrás, e eventualmente de uns linfonodos, que são órgãos de defesa, são filtros naturais que nós temos no organismo, para alguns casos selecionados. Então a cirurgia consiste na remoção disso. Uma vez removido, nós temos que fazer a emenda, a anastomose da bexiga com a uretra novamente. Tá? Esse paciente ele fica com uma sonda durante um período de tempo pré-estabelecido, ao redor de 12 dias, e depois disso retira-se a sonda e esse paciente vai recuperar a capacidade de urinar normalmente. Então isso é chamado de prostatectomia radical. A segunda forma de tratamento é a radioterapia. Então a radioterapia é um tratamento em que nós não extirpamos a próstata, nós vamos retirar a próstata, deixa onde ela está, e aplicamos radioterapia, que é uma radiação ionizante em altas doses, de tal forma de que essa próstata, à medida que ela vai recebendo doses sequenciais e que se somam com o dia a dia, é um tratamento ambulatorial, que é feito de segunda a sexta-feira, descansando os fins de semana, e o paciente ele acaba recebendo essas doses, elas vão se somando até chegar numa dose suficiente ao redor de 6 ou 8 semanas de tratamento. Não, é porque o paciente tem que ir todos os dias, sim, de segunda a sexta. Tempo de aparelho, minutos, são 4, 5 minutos. Quando ele já está bem posicionado ali, o tempo de radiação propriamente dito são poucos minutos por dia. Então é um tratamento muito bem tolerado, ambulatorial, o paciente não precisa se submeter a anestesia, a sedação, absolutamente trabalhar? Não. O que ele sente? Sim, eu digo que os pacientes eles podem ir dirigindo, eles descem, fazem o tratamento de radioterapia, montam no carro de novo e vai fazer o que tiver que fazer. É lógico que existem alguns efeitos colaterais que eventualmente podem surgir durante a execução da radioterapia. Às vezes a frequência urinária fica um pouco maior, aquela pessoa aumenta também a frequência urinária noturna, um pouquinho de ardência para urinar, algum desconforto intestinal, mas não gera vômito, não cai cabelo, enfim, os grandes sintomas, não, geralmente a pessoa consegue... Quem não sabe do problema nem sabe que aquela pessoa está em tratamento, viu? Então isso é a radioterapia. Existe uma outra forma de radioterapia, que ao invés de você fazer a aplicação da radiação externamente, nós pegamos sementes radioativas ou agulhas radioativas e inserimos essas sementes ou agulhas diretamente na próstata. Logicamente que isso já exige uma anestesia, o paciente ele tem que ser anestesiado, porque são colocadas várias agulhas para posicionar essas estruturas. Mas eu só estou aqui citando que às vezes a pessoa que está em casa fala assim, nossa, mas eu tenho um conhecido que fez radioterapia e não era isso daí. Era assim. Geralmente são tratamentos mais rápidos, mas que envolve uma anestesia, uma internação e assim por diante. Mas que funciona muito bem também. E a terceira modalidade de tratamento de câncer de próstata é o que nós chamamos de hormonioterapia. A grosso modo, a grande maioria dos cânceres de próstata, eles precisam de hormônio masculino para se manter viável. Então, a partir do momento em que nós aplicamos medicamentos que bloqueiam a testosterona do homem, que é o hormônio masculino, esse tumor ele começa a sofrer pela falta desse hormônio, desse subsídio. Então, isso é um tratamento, via de regra, de exceção, mas para pacientes que não têm uma expectativa de vida tão longa, ou que tem algum problema de saúde que não permite ele a se submeter nem à radioterapia e muito menos à cirurgia. Mas, em linhas gerais, os tratamentos são esses: a cirurgia, a radioterapia e a hormonioterapia. A hormonioterapia, pelo menos falando assim, é a que vai ter mais efeito colateral ou não, porque o homem precisa da testosterona. Sem dúvida, A testosterona então vai dar mais efeito. É um hormônio bastante importante, ele tem vários papéis no organismo, não só para preservação de libido, que está ligado à atividade sexual que o homem tem, mas também para manutenção de massa muscular, para evitar a osteoporose, ela dá um certo bem-estar e assim por diante, né? Mas os pacientes que fazem hormonioterapia, eles toleram muito bem esse tipo de tratamento. Não existe grandes efeitos colaterais. Logicamente, um ou outro ponto ligado principalmente à sexualidade pode ficar um pouco mais comprometido, mas que existem formas da gente contornar isso daí e deixar a pessoa levar uma boa qualidade de vida. Tá certo. E, em média,
essas 3 categorias de tratamento, seria aí no quanto tempo, mais ou menos, quantos meses duraria todo o tratamento? Não, a prostatectomia radical, ele é um procedimento, é um ato cirúrgico, né? É uma cirurgia entre 1h30 e 2 horas e pouco de cirurgia. Existem várias técnicas cirúrgicas que eventualmente podem ser empregadas. A mais utilizada no mundo inteiro é a chamada de prostatectomia radical aberta, em que ela é feita através de incisão. Mas há quem faça esse procedimento por laparoscopia, por vídeo. E hoje em dia, uma das... Eu diria que nem chega a ser novidade, né? Que é a cirurgia robótica, que ela já está vem sendo amplamente utilizada nos países mais economicamente numa situação melhor, eu diria assim. Nos Estados Unidos ela é muito empregada, mas nós temos a tecnologia robótica disponível aqui no Brasil já também. Não existe grande vantagem entre uma e outra técnica cirúrgica. São vias de acesso diferentes, mas que vão realizar exatamente a mesma cirurgia. A mesma cirurgia. Sim. Tá certo. E as outras, no caso da radioterapia, hormonioterapia, mais ou menos quanto tempo? A radioterapia, ao redor de 35 e 40 dias úteis de tratamento. Ao redor de. Né? A hormonioterapia depende do caso. Na maioria das vezes, nós temos medicamentos que duram até 3 meses. Então, a pessoa toma uma injeção que perdura por 3 meses. Então, com uma injeção, esse paciente está 3 meses tratado. Existem estratégias em que nós podemos interromper eventualmente esse tratamento para não deixar o paciente com uma falta de hormônio contínua. Mas isso são situações pontuais e que cabe ao médico avaliar essa situação. A gente pode falar de cura para o câncer de próstata? Sim. No caso da cirurgia, por exemplo, tirou ali e acabou. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia são 2 tratamentos com um potencial de cura para casos iniciais muito alto. Nós falamos que existem basicamente 2 tipos de paciente. Tem o paciente que tem um caso que é bom para qualquer coisa, ou seja, ele é bom para ser operado, ele é bom para ser irradiado. E tem os pacientes que têm casos avançados, tumores agressivos. Nada é muito bom. E tudo é ruim. Ou seja, nada é tão eficaz e certamente ele vai ter um maior risco de efeitos adversos com qualquer tratamento que ele vá se submeter. É por isso que, mais uma vez, recorre àquele princípio de que é melhor você fazer exames de rotina, exames de prevenção. Essa palavra prevenção, ela às vezes incomoda um pouco. Porque você fala assim, gente, mas o que eu vou fazer para evitar o aparecimento disso? Mas é porque a prevenção, ela é utilizada no meio médico no sentido epidemiológico. Vamos descobrir no comecinho que fica fácil tratar. Seria isso? Quase isso. É que quando nós falamos em prevenção, em saúde pública, existem níveis de prevenção. O nível primário de prevenção é realmente a adoção de medidas para evitar o aparecimento. Ou seja, não fica exposta ao sol prejudicial, ou use protetor solar que você não vai ter um câncer de pele. E falando até em câncer de próstata, a gente pode falar, no caso de prevenção primária, por exemplo, questão do tabagismo, obesidade, né? Coisas que as pessoas podem fazer, os alimentos. Agora, já histórico familiar não tem muito o que se fazer. Não tem. Bom, até teria uma forma de você reduzir o risco, né? Eu disse que o negro ele tem mais câncer de próstata. Os orientais, eles têm muito pouco câncer de próstata. Então, de repente, mudar para o Japão é uma boa ideia. Quem sabe, então, você acaba... O japonês tem menos. Você chega ali, você vai ficar predisposto a uma região que tem uma menor incidência. Isso, na verdade, não é só a questão de raça. É que nós sabemos que o oriental, ele tem uma dieta muito diferente da dieta ocidental. Os hábitos são bem melhores. Muito diferentes. Então, são vários fatores que acabam influenciando no risco maior ou menor de uma pessoa ter um ou outro câncer. Ele tem menos câncer de próstata, mas ele tem muito câncer de estômago. Então, são situações regionais e com realidades diferentes para cada região, para cada raça e assim por diante. Certo. Agora, sem dúvida alguma, é aquele negócio que a gente sempre fala aqui no programa. Tudo que a gente descobre cedo, a gente começa a tratar cedo, o prognóstico é bem melhor. Sem dúvida. Então, todo câncer potencialmente é curável, desde que você faça o diagnóstico inicial, de que você faça um bom planejamento, ou seja, esteja diante de um profissional
gabaritado, capacitado de tratar aquela doença e, logicamente, nós vamos precisar de um pouco de saúde e de comprometimento do paciente. Tenacidade, ou seja, existem pessoas que adotam posturas de revolta, de indignação, de negação, que são peculiares ao paciente oncológico. Mas se nós temos um paciente numa condição razoável de saúde, que faça o diagnóstico de um câncer de próstata inicial, que esteja na mão de um profissional competente, esse paciente certamente ele vai ficar livre desse câncer, sem ter grandes efeitos colaterais e podendo seguir uma vida, se não normal, muito próxima do normal. Tá certo. Então, doutor, muito obrigada por ter vindo. Acho que deu para esclarecer bastante. E batendo na tecla aí, o homem tem que ter esse hábito de, uma vez por ano que seja, procurar ali o urologista. Se tem histórico na família, procura o cancerologista, sem dúvida alguma, né? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, por ter vindo aqui. Imagina, o prazer foi todo meu e continuamos à disposição. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com muita mais informação para você. Não sai daí que é rapidinho.